Olá, bem-vindo ao Twilio Talks. Esse é o podcast da Twilio. Meu nome é Marcela Klein, eu faço parte da equipe da Twilio aqui da América Latina. Estou muito feliz de você estar aqui com a gente. Afinal, a gente está começando hoje a segunda temporada do nosso podcast. E para começar o ano agitado e já pensando em tudo que vem por aí, a gente trouxe convidadas muito especiais para contar para vocês essa visão do ano. O que vem por aí? Quais são as tendências? Quais são as inovações? Quais são os assuntos que a gente tem que ficar antenado para esse ano que está começando. Então agora eu vou deixar que elas se apresentem para vocês. Oi, pessoal. A gente conseguiu uma temporada incrível, que foi a primeira, e eu estou muito feliz de estar aqui agora na segunda temporada de novo contigo. Eu sou a Tamares Parreira, sou a Country Director aqui da Twilio no Brasil. Estou com mais de 30 anos aí, 3 décadas, né, no mercado de tecnologia. E hoje aqui a gente vai ter uma convidada super especial e a gente convida vocês para poderem assistir conosco esse papo de hoje. Gente, estou muito feliz com o convite. Eu sou a Camila Schutte, sou fã, Tamares, e agora sou fã de Marcela também, porque toda mulher que está na tecnologia me inspira profundamente. Fiz uma jornada em tecnologia como programadora, então fiz ciência da computação, me formei sozinha e isso acabou direcionando a minha trajetória profissional. Olhar para trás e perceber o tanto que a gente mudou o mercado usando a nossa força, usando a nossa forma de trabalhar, me satisfaz muito. Então, estou muito animada de inaugurar aqui a temporada 2026. Bem-vinda, a gente fica muito feliz. Obrigada. Camila, a gente gosta de começar com uma perguntinha, mais assim, para tirar nossos convidados do eixo. Qual é o tema que a gente até está evitando um pouquinho em 2025 ou até 2025, mas que agora, no ano novo de 2026, vai ser inevitável que a gente fale sobre ele? Vou usar um tema que a gente teve que conversar ontem lá na Mastertech, que é terceirização invisível. A gente inventou esse termo, tá? O que a gente quis dizer? A gente sempre fez coisas, mas cada vez mais inteligência artificial, automatizações são possíveis. E a gente vai começar a substituir processos, comunicações que antes eram humanas por máquinas, agentes e afins. A gente deveria invisibilizar isso ou falar abertamente sobre isso? Eu acho que a galera não está querendo ter essas conversas. E ontem foi uma disputa acirrada lá. A gente conversou bastante. Lá na Mastertech a gente acabou decidindo que se fosse um processo crítico e considerado humano, por exemplo, o M-Daily, tá? A gente tem uma comunicação cotidiana, que sempre foi feito por humanos. Se um dia a gente automatizar algo que é tão pessoal, a gente vai avisar. Pessoal, a partir de agora, a gente está robotizando, a gente está automatizando, a gente está aplicando outras soluções. Mas eu acho que cada vez mais as empresas vão ter que ter essa conversa muito mais organizacional do que tecnológica. Óbvio que, né, a gente está aqui num episódio abrindo 2026 sobre tendências tecnológicas, mas eu ainda colocaria uma pauta muito forte, desconfortabilíssima, nessa questão cultural que a gente vai ter que encarar daqui para frente. Então, eu chamaria de terceirização invisível. E, de novo, né, essa revolução ela é mais lenta e mais dolorosa. A gente vê releases mensalmente, diariamente, toda semana tem novidade. Assim, se a gente vai nessa economia de IaaS, APIs e serviços, é cotidiano. Todo dia tem lançamento para você ficar sabendo, para você notificar. Aspectos culturais, biológicos são mais dolorosos, né? Eles têm ciclos maiores de amadurecimento. Então, é complexo a gente tentar invisibilizar isso ou não colocar isso na pauta, porque a conversa vai ser difícil, inevitavelmente. Então, eu colocaria bastante atenção nisso em 2026. Já começamos esquentando os motores do que vai vir por aí, mas antes da gente ir para lá, conta um pouquinho sobre você, sobre a sua jornada para quem ainda não te conhece. Perfeito. Rapidamente, eu sou programadora e gosto de me apresentar assim. Sou uma programadora que teve que virar CEO, talvez não por vontade, mas por falta de opção, né? Porque decidi abrir uma empresa logo que voltei para o Brasil, chamada Ponte 21. Que era uma empresa que fazia MVPs em 8 semanas. A gente estaria morto hoje com IA, porque, né, hoje são 8 minutos, 8 horas, você faz alguma coisa lá, né, numa solução. Mas na época, estamos falando aí de 2013, a gente atendeu todas as grandes corporações, fazendo produtos tecnológicos, né, pilotos para a área de RH,
marketing, inovação, estava naquele momento, né, naquele boom, da gente mudar aspectos culturais mesmo de inovação, e a gente era meio que um plug and play de uma software house. Foi muito legal, mas meu sonho sempre foi abrir uma escola, vai. Então eu fiz a minha graduação inteira, a graduação e o mestrado, achando que ia trabalhar na NASA, que ia ser super técnica, mas eu era a única menina da minha turma. Eu me formei sozinha em 2013, e aí olhei para o lado e não tinha ninguém parecido comigo. Ao mesmo tempo, eu me sentia uma super mulher com superpoderes, porque eu programava bem na virada de chave, onde todo mundo precisava de um CTO, de uma Uhum. CTO, sabe? Eu peguei bem a transição. Eu entrei na faculdade, a turma fugia de mim na balada. Tipo, eu falava que eu fazia computação, a turma, vou pegar uma bebidinha ali. Aí depois, 4 anos depois, você não quer ser minha CTO? Você não quer vir trabalhar comigo? Então, eu peguei bem essa virada de chave do ecossistema brasileiro, sabe? E aí, quando eu voltei para o Brasil, tinha essa oportunidade de mercado e empreendi por oportunidade, não por necessidade, o que é uma realidade bastante diferente Uhum. das mulheres né, no Brasil, empreendendo. E aí fui estudar, porque era bem técnica. Aí fui aprender tudo isso que vocês fazem super bem. E hoje acho que eu me considero uma pessoa que conseguiu manter o pé no técnico, então gosto ainda de participar de discussões técnicas. Meus programadores e programadoras ainda dou aula, gosto de estar em sala de aula, estudo muito tópicos técnicos, mas hoje já virei um pouco a casaca para essa área mais executiva. E hoje lidero a Mastertech, que é uma escola de habilidades digitais que já tem 10 anos de mercado, e a gente passou também por várias grandes corporações fazendo o que a gente chama de reskilling e upskilling, que é literalmente fazer grandes movimentações de habilidades e competências em tecnologia que muda todo dia, não é Sim. mesmo? Então a gente tem ainda tem bastante mercado, eu acho, para a Mastertech crescer. E mais recentemente, em 2019, a gente fundou uma organização sem fins lucrativos chamada Somas, onde a gente pega tudo que a gente aprende na Mastertech de educação de tecnologia e aplica para impacto social. Então, hoje eu me divido, né, entre Mastertech e Somas e uns conteúdos, né? Porque acho que Uhum. uma das coisas que a gente percebeu é que fazer educação tinha um pouco de comunicação, Uhum. tinha bastante de conteúdo. E aí a gente colocou a cara na rua, assim. Então, hoje faço bastante conteúdo também, adoro produzir de alguma forma conteúdo profundo, mas nessa nova linguagem que a gente sabe que mudou muito. Então já dá uma visão do que vem por aí nessa conversa, né, porque sim, tem tecnologia, tem a coisa da mulher, né, esse tópico que é tão importante, que não deveria ser mais um grande tópico, mas Perfeito. ainda é. E a gente está aqui hoje com 2 líderes no mundo de tecnologia, então eu vou aproveitar e passar a vez para você também, Tamares, que tem muito disso, né, que a Camila está falando, que é essa jornada de serem figuras que estão nesse meio, que é masculino, mas que ao mesmo tempo, no mundo da tecnologia, vocês têm influenciado muito para que essa jornada seja um pouco mais igualitária, né, ou diversa. Primeiro, estou muito feliz de ter a Camila perto, porque a gente se encontrou nessa jornada dela, saindo do tech e indo para o executivo de uma maneira séria. E quando as mulheres se propõem a fazer algo, é nessa jornada, é nessa trilha que a Camila escolheu, que foi um grupo por uma grande organização aqui do Brasil, que fala de governança, fala de ética, fala de conselho e prepara, né, pessoas como a Camila, como eu, para irem apoiar as organizações do topo da decisão estratégica para que isso permeie a organização do ponto de vista de cultura organizacional, que é muito difícil. A Camila estava falando, o pessoal comenta hoje em dia, agora você acabou de explodir a minha cabeça. Primeiro que o meu retrovisor é muito longo, né, a gente fala, mas isso não quer dizer muita coisa. Quando a gente olha para frente, o que aconteceu e o que me trouxe até aqui, de fato, não vai me servir muito olhando o que vem pela frente, que a gente sabe pouco sobre isso. No ambiente de tecnologia, até hoje, só 20%, né, do total do capital humano são mulheres. Sim. Quando a gente sobe nessa cadeia, a gente sabe que esse número fica ainda muito difícil, desafiador, vamos falar. Por outro lado, iniciativas como a da companhia da Camila, ela vem suprir, que é algo que eu dialogo muito nesse mercado, né, aproximar a academia do mercado. Quanto mais a gente criar pontes para isso, tem um capital humano incrível na academia, que ainda não consegue entender os desafios das corporações no mercado, sejam elas através das startups, ela foi
perfeita nisso, identificou uma necessidade no mercado, e supriu, que são montar squads. Isso vai atravessar a cultura organizacional das companhias mais tradicionais, e esse movimento não é rápido. Então, quando eu olho para tudo isso, gosto do que eu já vivi, né, e das mulheres que eu encontrei e formei pelo caminho, mas estou mais feliz ainda de quando a gente vai para um curso de conselho, encontrar a Camila lá, e nesse momento, por uma coincidência do universo, a gente está aqui falando desse assunto hoje. Sim. E agora vamos fazer então o link com a educação, porque eu acho que esse que é o ponto Aham. que a gente está falando, né. Porque uma coisa é você ver mulheres jovens entrando nesse mundo, né, de tecnologia através de uma Sim. universidade, uma faculdade mais tradicional, como foi o seu caso, mas a oportunidade que você tem de uma pessoa que não necessariamente foi por esse caminho tradicional, né. Então, você tem muito conteúdo e tem um trabalho muito grande, como você mesmo falou, para essa coisa de você ter certeza que você está dando informação e Tá. formação para essas mulheres terem acesso, né. A gente fala, né, o saber ler e escrever da próxima geração, né, que não é o ABC, mas é o código, né. Então, assim, conta um pouco pra gente a sua visão, né, de como que a gente vai precisar como sociedade se colocar num mundo onde é outro tipo de educação que a gente tem que estar, colocando, sem esquecer do humano, e aí você pode também contar, que eu já ouvi você falar muitas vezes, que é tecnologia, mas é o que que a gente vai então, interferir nessa comunicação e nesse relacionamento. Acho que muito cedo caiu uma ficha para mim, que tecnologia não podia ser mais um parâmetro de desigualdade. Só que ela era. Né? Quando eu entrei na faculdade, a gente falava muito num termo que era digital divide. O que, que é isso, né? É a divisão digital do mundo. Países que até não eram economicamente tão fortes, mas que tinham uma formação tecnológica, um acesso, uma infraestrutura bacana, iam no médio e longo prazo conseguir mudar perspectivas, né? A gente tinha naquela época China, Japão, Coreia, nesse momento econômico complexo, mas que tinham uma destreza digital melhor do que a nossa. E olha o que aconteceu, né? A gente É. conseguiu virar a chave econômica, política, enfim. E aqui no Brasil a gente estava sempre nas listas lá embaixo. Uhum. Principalmente por causa de skills matemáticos, né, quando a Uhum. gente olha para a nossa educação de base matemática, a gente tem dificuldades, né. Hoje 60% dos nossos jovens não conseguem fazer operações matemáticas com mais de uma variável, ou seja, somar 2 coisas, diminuir 2 coisas, multiplicar. Então é realmente muito basilar e tá na base, né, dessa conversa. E aí nesse espírito de que isso não podia ser mais um parâmetro de desigualdade, lá atrás eu comecei um blog chamado Mulheres na Computação, porque a minha percepção era, quando eu chegava numa audiência e eu começava a falar sobre computadores, mulheres que até sabiam mais, por exemplo, secretariado, biblioteconomia, usavam mais computador do que muitos caras. Quando eu questionava se ela era uma mulher na tecnologia, se ela gostava, não, 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 não. É. Existe uma insegurança construída, estruturante, para que aquela mulher não tivesse coragem de levantar a mão e falar assim: eu sou uma mulher de tecnologia. Sim. E tinha uns caras lá que nem era de tecnologia, falavam, eu sou ótima. E aí eu comecei a construir essa jornada, sabe? De tipo, cara, não, você tem que criar confiança. Sim. As meninas têm que perceber que elas podem. E aí isso, obviamente, foi muito rápido, né, na época. E aí o Mulheres na Computação, muito louco, porque eu tinha 18, 19 anos na cara, e aí grandes corporações falavam, você não quer vir sentar aqui para explicar para o RH como é que a gente pode recrutar mulheres? Estou falando aí de 15 anos atrás. Então foi muito rápido a minha possibilidade de ver coisas acontecendo na educação. E o que eu aprendi, Mai, que você precisa dar oportunidade. Uhum. E aí eu sei que soa meio conversa, né, blasé, mas se você conseguir construir uma experiência, eu sei que Twilio, esse é o mote de vocês, né? Onde aquela pessoa se sinta à vontade, ela possa fazer pergunta, ela vai aprender. Uhum. Sim. Então a gente investiu muito tempo construindo essas experiências educacionais e elas foram muito, é uma miríade muito grande, tipo, entrar num barco na Amazônia para formar a comunidade ribeirinha a usar microcontrolador de baixo custo para fazer dispositivo tecnológico. A gente fez esse rolê. Nossa. Uhum. Até numa ocupação aqui no centro, até formar CEO que estava falando
coisa, abobrinha de A, sabe? Então, a gente já Maravilhoso. passou por tantos lugares, eu acho que essa é a parte mais legal do meu trabalho, assim, poder ver realidades tão diferentes, ver o humano no cerne, assim, sabe? Uhum. Na vulnerabilidade do me ensina, eu tô curioso. É. E aí todo mundo fica meio igual, mulher, homem, é muito doido. É. Então, resumindo a pergunta de educação e o que a gente viu, eu acho que tem duas coisas que são inegociáveis numa jornada de aprendizagem. A gente não esquecer que a gente é humano, Uhum. a gente precisa de tempo, a gente precisa de experiência, a gente precisa de conexão. E eu não tô falando de conexão, óbvio que assim, né, poder É. pegar na mão, ver vocês aqui, muda tudo, mas a gente precisa de conexão genuína, de poder falar a verdade, de se conectar com vulnerabilidades. E a segunda é estudo, é É, tempo. Tem que estudar. Assim, a gente precisa e as redes sociais e o volume acabou sendo preponderante a qualidade, sabe? Mas então, pra gente lá na Mastertech, pra mim enquanto, pessoa, eu tento levar isso pra todos os lugares que eu tô. A gente não esquecer que tem humano do outro lado e que a gente precisa, respeitar e olhar a fundo e dar tempo, a gente precisa olhar pra qualidade, sabe? Não é sobre mais conteúdo, mais curso. Se a gente fizer uma formação impactante, uma troca impactante, isso é melhor do que 30 horas de Uhum. conteúdo disponível lá que ninguém Sim. vai acessar, sabe? E Acho que nesses disperso, últimos né? anos foi isso que eu aprendi. É. E essa dispersão de conteúdo também. E eu tô adorando o que você conta, porque exatamente se isso serve como inspiração, ou realmente a gente poder provocar essa tendência, para você que está aí do outro lado e não vem de uma carreira técnica ou matemática, que é o meu caso, tá? Exato. Sim. O meu sonho era passar na FATEC, eu dou muita palestra hoje na FATEC e não passei, tá? Fui 2 vezes, não passei. Eu adorava muito matemática, mas não era o suficiente para eu ingressar na universidade que eu tinha escolhido. E eu falei: "Ok, que caminho que eu posso seguir?". Fui para o direito, né, você vê, sou formada em direito, tenho OAB, mas eu disse: "Eu vou trabalhar com tecnologia", tô falando isso há 30 anos, e não tinham muitas mulheres, de fato, até hoje. E entrei para negociar os contratos em tecnologia e continuei estudando ao longo de todos esses 30 anos, além da minha base, né, acadêmica ali de bacharel em direito e depois fazendo OAB. Aí você vai adicionando coisas Sim. na sua capacitação, e isso de verdade leva tempo, e tem que estar afim, né? Sim. Para que você se conecte com o mercado. Então, eu começava a ler o que as tendências, naquele momento era HP e depois outras grandes companhias, já fui das maiores às menores, e hoje ainda continuo interessante para essas empresas por conta dessa atualização. Perfeito. Então, começar a ler hard skill, soft skill, e no final é o elemento humano. Então, o que você eu brinco, né? Eu vinha com uma mochila de humanas. O que mais eu coloquei nessa minha mochila que interessava para eu ajudar as empresas a resolverem problemas de negócio, que também, né, impacta outras pessoas. Então, essa história eu conto e digo, se você está aí, está numa outra carreira, a gente teve uma grande companhia que a gente fez startup aqui no Brasil, nós contratamos quase 1000 pessoas naquele momento. Vieram de todas as áreas, tinha nutricionista, tinha alguns que vieram da mesma linha que eu, né, do direito, mas que tinham esse pensamento analítico. Porque a sua base né, da academia, ela é importante, mas o que mais você tem? E acho que a Camila com a Mastertech traz realmente esses, né, esses elementos adicionais que te prepara para resolver qualquer coisa. Exatamente. Você imagina uma população hoje que hoje consome conteúdo de redes sociais, que está o tempo inteiro, se você deu algum sinal para o algoritmo está te trazendo Sim. anúncios, ideias do que estudar e etc. Mas existe também uma diferença de um curso para um outro curso, né? E a gente conversou um pouco, então assim, a gente queria um pouco a sua opinião sobre isso, que é a qualidade do tempo que é precioso, Perfeito. é um recurso tanto financeiro quanto da sua disponibilidade, mas também aquela reflexão sobre o ensino tradicional, essa constante, como você falou, lançamento de produtos a cada mês, mas a gente consegue ou não consegue acompanhar isso, né? Então assim, quais são, na verdade, as habilidades que a gente deveria estar estudando para conseguir dar conta de tudo isso que está vindo e que a gente precisa devolver, seja para o mercado de trabalho, seja para o, né, para o seu próprio negócio, etc. Isso não é Camila falando, o Unesco já tem falado sobre isso, né? Que a gente não vai conseguir correr. Quando a gente fala de digital literacy, esse letramento digital, é menos sobre ferramenta e muito mais sobre essas habilidades do fundamento. O que a Unesco quer dizer? Aprender a aprender,
pensamento crítico, resolução de problemas, autoconhecimento. Quando você lê, e essas listas elas mudam uma ou outra palavra, mas no fundo invista naquilo que não vai mudar. Fique muito boa em tomada de decisão, em se relacionar com as pessoas, em comunicação, porque a ferramenta você vai ter que aprender. Até porque as ferramentas mudam, né? Não, gente, se já mudava, agora com Uhum. IA é todo de um lançamento diferente. Há 10 anos atrás, a validade média de uma competência era de 3 anos. Então, Uhum. você estudava algo, você ia usar esse conhecimento por 3 anos sem ter que refazê-lo. Hoje, entre 3 e 6 meses. Uhum. Então é isso, você fez um curso da ferramenta X, daqui 3 meses, 6 meses, mudou completamente, é outra coisa. A educação formal, na minha opinião, ela peca por vezes em não fazer essas revisões estruturantes, porque o ciclo de revisão ela dói, né? Se a gente pega a Universidade de São Paulo, a gente tem uma burocracia para colocar uma disciplina, outra disciplina, contratar concurso, que não acompanha O ritmo, o né? ritmo É. que o mundo está hoje. Por isso essa desconexão entre academia e empresa. A empresa está numa outra velocidade, aí eu não consigo revisar, e por isso que eles Não. contratam a Mastertech. Boa. Porque a gente consegue construir em cima dessa camada uma jornada que seja mais célere para colocar aquela pessoa para jogo. E a segunda coisa que eu sempre falo é, gente, teoria nenhuma vence a prática. Uhum. Então, eu acho que os cursos são muito bem-vindos. Leituras são muito bem-vindas, tem que fazer, tá? Não tô me furtando de estudar no jeito tradicional. Uhum. Mas hoje, cada vez mais, a gente pode aprender fazendo. Se a gente ensina, assim, eu sou mãe de 2 meninas, super jovens. Com 1 ano e 3 meses, a minha filha falava com a Alexa. O crescer entre algoritmos deixou de ser uma ferramenta e passou a ser um ambiente. Então, você não vai mais ter que ensinar as pessoas a usar tecnologia. Ninguém chegou e falou assim, filha, ó, para usar o iPad é assim, ó, com o dedinho, não sei o quê, pega na mão. Não existe. É o ambiente. É o ambiente, tá? Então, acho que é o segundo ponto que eu traria para essa educação, para a escolha de cursos, para você hackear o seu próprio jeito de aprender, vive experiências. A gente sabe que tem uma iniciativa muito grande das empresas e empreendedores, das pessoas saírem das empresas e começarem a empreender, mas aí também por conta dessa jornada e essa diferenciação do que é esperado nesse outro papel, 95% dessas iniciativas naufragam, né? Uma estatística muito ruim. Por outro lado, para os jovens que estão aí buscando a sua carreira, a gente está indo para o ano que vem com 1 milhão de vagas em tecnologia no Brasil. E aí, esse é um dado muito triste que está dizendo, ele tá refletindo essa falta de conexão entre a academia e o que o mercado espera. O mercado continua e ele vai. Lamentavelmente, esses profissionais estão vindo de outros países que têm uma base de formação, né, mais em exatas, e essa é a verdade, porque ele traz você falou, a plasticidade de como você aprende, aplica e resolve. Então, tem muita teoria? Tem. É importante trazer para uma aplicação prática simples do dia a dia. Eu tenho buscado e provocado os meus diretores e a minha equipe nesse sentido. Pergunte mais para o teu colega, para os clientes, do que para a IA. Troca, pergunta, aquilo na prática, como é que você resolveu? A resposta, ela vem daí. Porque tudo isso é que vai alimentar a IA no final. Se você pergunta tudo para ela é que está drivando o teu comportamento, é justamente o contrário. Né? O IA é uma ferramenta, quem direciona somos nós, porque ela vai coletando de todo mundo, está na palma de cada um ficar enviando sinais para a IA tomar, ela vai coletar isso e te direcionar para um lado. Então, saber se aquele lado é o que você espera, discorde da IA. A gente tem falado muito sobre empresas AI first, Nossa. né? Então a gente tem que pensar, mas o humano, se o humano for AI first, a gente está ficando, a gente vai destruir a nossa cognição, né? Que essa foi a provocação. O humano não pode ser AI first. A empresa talvez, eu discordo, a gente pode falar sobre isso, não sei se tem que ser AI first, talvez AI ready, sabe? Mas AI first acho polêmico. Como seres humanos, se a gente for AI first, a gente está atrofiando a nossa cognição. A gente está terceirizando algo que eu acho que é muito arriscado, né? No passado, a gente já terceirizou o processamento. A gente já terceirizou memória, quer dizer, né? Eu não sei de cor o telefone do meu marido, gente. Sim. Eu fiquei presa esses dias no escritório, eu não sabia como é que eu tinha um telefone fixo. Eu ligo para quem? Eu não sei o nome. Eu lembrava da minha mãe, porque criança não a tinha gente telefone, eu lembrou. lembrava da minha mãe. Daí eu liguei Esse para minha gravou. mãe, ligava para meu marido me salvar. Ai, maluquice.
a gente já terceirizou memória. Uhum. Se a gente terceirizar processamento, é isso. Terceirizou a decisão, que é Entendeu? ainda pior, né. Então, humanos, AI first, tomara que a gente não esteja vivo para ver isso, que a gente reverta essa situação antes. Agora a gente está falando que isso é um problema e que a gente está atento que isso vai acontecer. Isso. Porque há pouco tempo atrás, como tudo muda muito, a gente já estava colocando todas as coisas ali como se você não usasse aquilo, você que estava errado de não estar usando. E aí, como tudo é cíclico, né, e você chega num ponto alto e depois você começa a reavaliar se realmente precisa ser aquele Isso. extremo ou outro, a gente agora está falando, não, mas calma, né, para que depender tanto daquilo? Até porque a gente sabe, em business a gente sabe, as ferramentas elas caem de vez em quando, né? E aí você depende totalmente do seu trabalho, daquela ferramenta, e você não consegue, né, ter uma interação e etc. Então, é muito interessante esse máximo e aí o equilíbrio, né? E só da gente estar usando o primeiro episódio de 26 para falar sobre isso, eu acho que já mostra que tomara que a gente esteja indo para um ano que as pessoas vão ponderar um pouco Perfeito. mais sobre para quando que elas vão usar. Esse é um bom link para uma pergunta que também a gente queria falar sobre essa interação que você mencionou da sua filha com a Alexa. No meu caso é a Siri. Quando minha filha descobriu que ela conseguia ativar com a minha voz, ou seja, ela falava com a minha, ela falou assim, a minha voz da minha mãe, a mesma coisa. Então assim, a gente também está tendo, e a gente vai em eventos, a gente ouve que essa interação entre humano e esses agentes que são do seu celular, seu assistente pessoal, etc, etc. Para as próximas gerações, isso é ainda mais fluido. A gente está lançando agora um relatório de AI conversacional que mostra isso, né? Ao mesmo tempo, os clientes estão satisfeitos, né? Tenho até aqui o dado, estava olhando, no Brasil, 65% já estão felizes com o fato de que você pode fazer uma chamada, num call center, num atendimento, você está interagindo com um agente de IA por voz, e aquilo lá se completa. Porém, quando isso vai para o humano, Quando cai naqueles 5%, 10%. que não conseguiu resolver, aí a experiência já não é boa. Então, assim, o que me faz pensar que a gente às vezes acha que as coisas são apartadas, Sim. só que na vida real elas não são, elas vão ser juntas, né? Que é você como mãe querendo ensinar, mas um agente ali também tendo o seu complemento, né? Então, me conta um pouquinho como é que você vê esse novo momento onde a gente vai interagir. Eu não vi nenhuma receita mágica, tá, pessoal? E eu tenho estudado muito sobre isso, assim, onde aplica, não aplica, porque é a pergunta que todo mundo me faz, né, nos nossos clientes. Ai, Camila, isso aqui dá para fazer com IA? O que eu tenho usado como linha mestra, tá? E talvez eu mude isso no final do ano. Não, no momento em que a gente ainda está entendendo como é que os humanos vão reagir a tudo isso, eu não aplicaria no core. Eu não terceirizaria uma operação que é core para mim para um agente. Eu começaria pelas periferias, por aqueles processos que eu topo deixar meu cliente infeliz, se der muito errado. Quando eu converso com os meus clientes, e eu falo assim, por que vocês voltaram para a Mastertech? Ah, porque o conteúdo de vocês é diferente. Ah, porque vocês se importam muito. Vocês que vão lá dar aula, vocês chegam lá e você vê que vocês claramente se esforçam para que todo mundo aprenda, para que todo mundo vá junto. A experiência é diferente. É por isso que as pessoas me contratam. Se eu tentar colocar um agente para produzir o conteúdo da Mastertech, a chance, se isso der errado, é horrível. E se isso der certo, será que eu tenho um ganho? Que a decisão, né, o Nassim Taleb chama isso de decisão antifrágil. Não vou automatizar o core da minha produção de conteúdo. É por isso que me reconhece. E eu não posso desaprender a fazer isso, porque se eu descuidar disso, as pessoas vão parar de me contratar. Você vai amadurecendo, você vai testando o seu mercado, porque tudo isso depende muito de mercado para mercado, mas aí você vai para o core. Aí você começa a ver como é que você pode fazer isso e se você quer. Será que eu quero usar IA aqui ou não? Né? Porque a gente vem de uma IA preditiva que já tem 15 anos de maturidade. Eu fiz na graduação, gente. IA preditiva é antigo. A gente só não falava sobre isso, né? A gente só não dava nome. Total. Mas a gente já faz isso há muito tempo. A gente veio, né, novembro de 2022, é a marca que todo mundo, porque foi o lançamento do ChatGPT, a gente fala de uma IA generativa, certo? Que eu consigo automatizar e eu emulo linguagem. Não sei se eu chamaria isso de inteligência, mas, né, quem sou eu? Pra dizer que pra não é? comprar essa briga, É. né?
A gente foi para uma IA generativa e agora a gente está nessa IA agêntica. A única coisa que eu não negociaria é aquilo que é muito caro para você, cuida. Então Uhum. não terceiriza para isso. Acho que essa seria a minha dica. E aí, retomando, só para eu concluir aqui, o que eu tenho feito com as minhas filhas, mesma lógica que eu vendo para os meus CEOs, para a galera que a gente trabalha. O que é muito caro? Que a minha filha confie em mim e que a minha filha reconheça que na casa dela, com a mãe dela, ela vai poder ter conversas que a Alexa nenhuma vai substituir. Então, eu falo muito isso lá em casa. Todos os momentos que eu puder, eu não faço grandes restrições. A Alexa continua ligada, eu evito uma coisa ou outra que eu acho que é ruim para ela, mas o que reina em casa é afeto. Então, a gente tá dançando enquanto a Alexa tá tocando e a gente vai dançar. Minha filha tá vendo TV no tempo que ela tem, eu tô fazendo massagem no pé dela, a gente tá de mão dada, a gente tá abraçada. Porque eu acho que o último elo que falta é a gente perder esse afeto, a gente achar que as pessoas são substituíveis. Eu perder o interesse em conversar, em brincar com a minha filha. A hora que a gente romper esse último elo, ferrou. A hora que eu achar que é mais fácil eu conversar com o ChatGPT versus eu trocar ideia e almoçar com a Tamar, ferrou. Aí lascou, porque a gente quebrou o último elo social, sabe? Alguém tirou uma foto e já rodou bastante nas redes sociais, que é: "Eu não preciso da minha AI para me ajudar a escrever, para eu ter tempo para lavar a louça. Eu preciso da inteligência artificial para me ajudar a lavar a louça, para eu ter tempo para escrever". Eu acho que a gente chegou num extremo onde estava, né, a gente teve na pandemia, né, em algumas culturas, pessoas que estavam casando ou estavam, né, consumindo ali uma inteligência generativa no sentido de que achava que aquilo era um ser que se Ser. podia ter alguma convivência, né. Mas eu acho que esse extremismo do outro lado, eu espero, nos traga por esse lugar um pouco mais de equilíbrio, né. Ainda bem que você tem um TED, ainda bem que você está aqui falando isso, a gente vai replicar milhares de vezes, porque é só É assim que as importante. pessoas vão parar para pensar, E a né. gente não tentar emular o nosso comportamento, Uhum. né? Porque eu acho que essa é a minha crítica. Cara, eu uso IA todo dia, toda hora, Uhum. mas eu não vou tentar fazer ela se passar por mim para eu mentir que eu não estou usando e não sei o quê. Tanto que a única regra de governança lá na Mastertech para uso de IA tem que contar que usou. Porque Uhum. se eu descobrir que você usou e você não me contou, aí a gente tem um problema. Que é o elo E da confiança também, né? é o elo do afeto, é isso. É. Cara, tá tudo bem usar, revisa mesmo. Gente, plural, português, não é comigo. Eu sou das exatas. Minha irmã que não me escute, tem uma irmã gêmea que é professora de português. Não, olha é óbvio que eu vou usar para corrigir, para estruturar um pensamento de uma forma mais bonita, poética, tá tudo bem. Mas eu tenho que avisar. Sim. Eu não posso romper essa última confiança dos humanos, sabe? Um funcionário que fala que sabe fazer uma parada, mas na verdade terceirizou aquilo, revisou marromeno. Que é esse E me afeto colo cognitivo, né? Entendeu? E me coloca numa situação de tipo, foi você mesmo que revisou? Então, a gente tem ajudado muito, né? Eu acho que o seu skill de advogada vai ser cada vez mais útil, tá? Porque a gente está entrando nessa fase de estruturar compliance, governança de uma nova era de trabalho. A gente vai trabalhar em times híbridos, gente. Total. Isso é uma realidade. A gente vai trabalhar com pessoas que usam IA que só consultam pessoas, que é o próximo nível dos agentes, né? E a gente vai ter que aprender a navegar nesse mundo híbrido, sem romper esses laços de confiança, de afeto, porque senão a gente De fracassou ética. como humano. É. Ética. Ética é algo que tem sido muito debatido. E eles me perguntam muitas vezes, né, durante as interações, clientes, onde você trabalha? Eu falo na Twilio. E a marca, né, você vê, a gente está lidando com tecnologias que a gente nem sabe, elas não estão tão disponíveis do ponto de vista de exposição de marca. Eu falo, olha, tem tendência. E o que é tendência em tecnologia? Eu falei, tem as tendências globais, tem o que o Brasil, com o seu laço cultural, adota e como ele adapta, que ainda. Perfeito. E aí, quando a gente fala, a gente se comunica muito, a gente fala, o WhatsApp aqui é o segundo maior do mundo em utilização / geração de receita financeira para a Meta, né? Um grande parceiro nosso Sim. também. E aí, quando a gente começa a falar de tudo isso, fala, olha, eu arrisco dizer que 100% dos brasileiros hoje, em algum momento, a tecnologia da Twilio está na vida deles. Sem dúvida. E aí ele fala, mas como? Eu falei, bom, muito provavelmente você chama o Uber e conversa com ele. Então, aquela comunicação é da Twilio. Você faz algum booking ali no Airbnb? Então, aquela comunicação de você fazer o booking e reservar um lugar legal para passar o fim de semana, passa pela gente. Puxa, recebi uma notificação para fazer a autenticação no banco. Ou seja, a tecnologia já está em tudo.
E aí você falou do preditivo, que eu adorei. Eu representei uma marca de CX que já tinha 30 anos, ajudava a Apple, Disney. Olha como isso é A gente só não maduro. falava, né? A A gente gente só também não chama a falava. solução de RH, tá aqui há anos É, usa IA. então, E a isso gente é. não falava, a gente falava, é uma solução para gestão de competência e capital humano. Agora a gente fala, é uma IA agêntica para gestão de capital humano, porque, né, é o É isso. termo, a gente tem que adaptar. É. E O quando eu termo tá trago sendo usado. tudo isso, eu falo: "Puxa, você está envolvida e está ajudando as empresas e as pessoas a pensarem e repensarem a forma como a gente tem feito", né. Eu vejo você impulsionando muito, né, essa iniciativa do STEAM, É isso. Women 20. Conta um pouco, como é que Show. você foi para esse capítulo e falou: "Bom, de tudo isso que está acontecendo, qual é a perspectiva que eu quero empurrar primeiro?" Perfeito. Porque se a gente também, quero resolver isso, isso, dispersa, perde relevância e também fica difícil explicar, Perfeito. né, Camila? Muita gente olha e fala, nossa, você faz muita coisa. Mas na verdade é a mesma coisa, que é Isso. advogar por tecnologia não sendo mais um parâmetro de desigualdade. Eu falo, Bom. repito isso, e depois que isso ficou claro para mim, várias coisas ficaram claras, sabe? E aí tem vários canais para entregar isso. E um que, para mim, foi uma descoberta relativamente recente, vai, eu diria 2018, 2019, quando a gente foi fazer um projeto para a Meta, aqui no Brasil, caiu a minha ficha que a Mastertech, se ela escalasse muito, ela ia formar 10, 15, 20 mil pessoas no ano. Vai, no nosso melhor ano de Uhum. operação, assim, coisa linda, 20 mil pessoas. E as pessoas olham para esse número e falam, caraca, isso é óbvio motivo de orgulho. Aí quando eu ia para a esfera pública, 4 milhões de estudantes só no estado de São Paulo, Uhum. no ensino médio. Falei, gente, como é que a Mastertech vai formar 4 milhões de pessoas? Então, para mim foi uma sacada em 2019 que se a gente não trabalhasse política pública, eu Perfeito. nunca ia chegar nas cifras e na transformação que eu queria estar viva para ver, onde tecnologia não seria um parâmetro de desigualdade. E aí foi uma virada de chave muito forte, onde eu comecei a olhar para esse tipo de pesquisa, para esse tipo de área. E o W20 foi o primeiro canal, assim, em que eu comecei a estudar negociações multilaterais, negociações de regulamentação, pautas públicas. Porque, de novo, se eu consigo mudar, e isso demora anos, tá? Uhum. Se eu consigo mudar uma legislaçãozinha, eu mudo a vida de 200 milhões de habitantes. Eu não vou conseguir, como Mastertech, mudar a vida de 200 milhões nesse momento, né? Então, a gente começou a colocar uma energia grande em editais públicos, em criar conteúdo para isso, e o W20 é o grupo de engajamento que discute questões de mulheres para o G20, né? Perfeito. Então, a forma como a gente faz a discussão multilateral no G20, que é a união dos 20 maiores países e 3 blocos econômicos, é que o G20 é uma reunião de presidentes. Uhum. Mas eu tenho camadas até eu conseguir chegar naquela galera. Uma dessas camadas é a organização da sociedade civil em torno de pautas. E aí você tem delegadas desses 20 países que discutem essas pautas e criam um que a gente chama de comuniquê, que vai passando e isso chega na mão dos presidentes, que olham o que faz sentido, negociam na cúpula e criam o comunicado final do G20. E eu fico muito orgulhosa de ter visto, né, a presidência do Brasil 2024. Isso, 2024. A gente conseguir, enquanto país presidente, colocar coisas que eram inimagináveis, como interseccionalidade, como violência de gênero enriquecida por tecnologia, né? O termo em português ficaria mais ou menos assim, que é, cara, eu preciso tomar cuidado com essas coisas que são caras para as mulheres. Isso entrou no comunicado geral. Que maravilha. Sabe? Quem não tá muito nesse mundo de políticas públicas, de discussão multilateral, fala assim, você está comemorando que apareceu uma palavra? Gente, vocês não sabem o que trabalho. negociar com 80 pessoas, né? O G20 hoje tem mais ou menos umas 80 delegadas de 20 países diferentes, todas tentando construir algo em inglês que faça sentido para todas essas culturas. Imagina, tranquilo, o trampo. E aí a gente literalmente briga por palavras, porque a Rússia não aceita o termo gender, e o outro quer falar não pode ser gênero, tem que ser sexo, tem que ser... Sabe umas brigas assim? Só que aí, quando você consegue mudar uma palavra, você afetou o mundo inteiro. Então, eu contei essa história longa e emocionada para contar porque que eu pulei um pouco para esse lado. Assim, eu comecei a perceber o impacto que tinha você falar de regulamentação, você conseguir atingir políticas públicas. E aí tenho estudado muito sobre isso. A SOMAS, que é a organização sem fins lucrativos que a gente fundou em 2019, vai bem nesse lugar de tentar construir cases
que pautem política pública. Então, uma política pública é muito cara para mim, que a gente vem tentando falar, como é que eu faço para que a educação de tecnologia seja um caminho de ressocialização de jovens que estão cumprindo medida socioeducativa no Brasil? Uhum. Porque hoje ele tem direito garantido à educação, mas não à inclusão produtiva. Então, potencialmente, olhando para a estrutura de Brasil, se ele não adquirir uma profissão durante aquele momento, ele vai sair, ele vai ter que complementar a renda da casa dele, e potencialmente ele vai acabar cometendo um crime de novo e voltando, tanto que o Sim. índice de reincidência é enorme. Como é que a gente olha para a educação de tecnologia como um caminho? Para que esse guri e essa guria possam não reincidir no crime. Política pública é isso. Como é que a gente usa a tecnologia para mudar a vida das pessoas? E eu acho que é aí que eu me Uhum. conecto muito com a missão de criar experiências, né? Maravilhoso. E a gente está indo nesse caminho. Academia, mercado, mas não tem como descolar de políticas públicas, que é o que sedimenta a base. A Twilio, esse ano, a gente está, né, indo para esse caminho, olhando isso também, uma ferramenta que habilite e melhore a vida, ou incluam as pessoas, e que elas percebam isso como impacto na vida de cada um desses cidadãos, né? Então, isso é fácil? Claro que não é. Mas é um caminho possível. Então, Sem acho que a dúvida. gente começa a trilhar e eu me arrepio de ouvir, de saber que tem alguém olhando com isso com tanta seriedade, Ah. num aspecto micro, que é o do nosso país, mas que impacta o macro, que pode ser o nosso país e todos esses países do É G20. isso. Isso é extremamente estratégico, importante, e eu fico feliz de ter você nos representando lá. Obrigada, tá? Isso é bem legal. E você falou, né, puxa, legal que você tem uma base, você é advogada, e negociar essas coisas, É colocar... difícil, É né? Tá, eu difícil. tive que estudar. Ai, é É, difícil demais. mas olha que lindo, porque eu também fui me desafiando nessas camadas, e falando de ser humano ao longo da minha carreira, até esqueci de comentar. Eu fiz a base dessa negociação, que é o direito, adicionei ali, quando eu tive que lidar com muita gente em muitas culturas, uma formação em psicanálise, isso lá em 2010, e fui colocando economia e essas micro tendências de capacitação É isso. do que era necessário para o mercado em tecnologia. Então, pessoal, se arrisquem, naveguem por mares que muito provavelmente não é o seu core, mas que de fato, a hora que você mergulhar, você fala, nem sabia que eu sabia nadar em É alto isso, mar. é isso. E o que trouxe a gente aqui, eu acho que você falou uma coisa só. No W20 a gente conversa muito sobre todas as conquistas que a gente teve. E é inegável, gente, que a gente teve conquistas enormes como mulheres. Né? Corta, a gente tá aqui gravando, abrindo 3 mulheres Sim. maravilhosas. É isso. A gente teve conquistas Sim. qualitativas e quantitativas inegáveis, tá? Ao mesmo tempo, a gente ainda tem pautas muito desafiadoras. Por exemplo, tecnologias que são usadas para perseguir mulheres. Inteligências artificiais que retrocederam na construção de estereótipos. Uhum. Por quê? Estamos falando de uma máquina estatística. Uma das grandes lutas da nossa, do nosso comunicado oficial é esse. Cara, a gente está falando de máquinas estatísticas que replicam estereótipos. Uhum. Se eu, eu vou voltar anos de toda a construção e desconstrução do que é ser mulher no mundo. Porque se você digitar lá, qual é a realidade de uma mulher? Dependendo do dado de treinamento, ela vai falar assim, essa mulher, ela fica em casa cuidando do seu... Não que isso esteja errado, Sim, mas de é o novo, padrão, será que a SA não deveria ponderar isso? Né? A gente tem uma questão de interseccionalidade que a gente estuda muito. Qual é a realidade da mulher negra? A gente vai cair num estereótipo de raça, de gênero. Isso não constrói, isso não colabora. Então, a gente precisa ser muito perspicaz em algo que a Tá falou, que é o que trouxe a gente até aqui não necessariamente vai preparar a gente para dar os próximos passos, porque a gente vai encarar desafios muito novos. Cada um está levando a sua mochila para o algoritmo. O que a gente está colocando ali? A decisão tem que estar em nós, né? E não delegar e terceirizar essa decisão para que a IA faça e drive, né? E direcione o nosso caminho. A gente precisa nutrir também nossos conteúdos de fontes diferentes, porque uma coisa é o mundo dos negócios, outra coisa é o mundo da educação, outra coisa é o setor público, ou é tudo, né? Então, assim, eu acho que 2026 e os próximos têm um pouco desse desafio, né? De não é pensar uma coisa ou outra, né? Eu acho que É o híbrido. e todos os sentidos, né? Que a gente começou com o híbrido quando a gente pensava no home office ou no escritório, né? Mas a palavra híbrido vai vir também no mundo híbrido entre o humano e a máquina, e sobre os modelos e sobre as áreas de atuação. E quanto mais a gente fizesse cross, né, entre elas, pensando sempre no humano no final,
Muito bom. É uma ótima maneira de encerrar o papo de hoje. Mulheres maravilhosas, muito obrigada. E eu vou deixar assim escrito: éramos nós que estávamos lá, não eram os nossos agentes de AI, não é? Exatamente. Vai fazer uma trend agora. A gente coloca no LinkedIn e fala: esse texto foi escrito por mim, É, revisado por uma AI, exato. mas tá Explicar tudo isso. bem. E explicar, linkando com o começo, né? Esse papo não foi híbrido, Não foi foi. 100% humano, é Exato, isso. exatamente. E eu, de fato, espero que a gente ouça mais coisas assim nos próximos anos, porque senão a gente vai estar indo para um lugar que a gente sabe que a gente não quer, É né? isso. E a gente tem que colocar, como a Tamares faz, a gente tem que mirar para onde a gente quer É o ir desejável, né? e focar naquele e continuar. Então, essa sua fala me inspirou muito a isso. Eu acho que a gente precisa ter essa base bem certa. Muito obrigado pela participação de vocês, por essa aula, literalmente falando, né, falando tanto de educação. Obrigada pela sua presença, obrigada, Tamares, por todos os seus insights. Espero que aí 2026 a gente já comece com todas essas ideias na cabeça, pronto para um ano muito bom, um ano que a gente deseja ter. Esse foi o primeiro episódio da segunda temporada do Twilio Talks, o podcast da Twilio. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima.